Cadastro de calendário acadêmico. Nesta aula a gente vai mostrar como cria um calendário, como altera, como cadastra datas especiais, feriados, período de recesso, aula que vai substituir outra no sábado e assim sucessivamente. O calendário eu vou vir aqui em período letivo, calendário acadêmico. Aqui eu posso pesquisar um calendário acadêmico e aqui eu posso incluir um calendário. Nesta primeira tela aqui, esses dados por enquanto não estão sendo validados, não estão sendo utilizados, mas no futuro irá se utilizar eles. Você pode preencher todos esses dados se você tiver as datas. E dados iniciais, eu vou selecionar o meu campo de teste, campo treinamento online, a descrição calendário técnico 2015-2, apareceu aqui porque eu já tinha cadastrado, estava fazendo alguns testes. O período que eu cadastrei também, se aqui não apareceu o período, você precisa cadastrar o período letivo. A data de início aqui é do dia 1º/9/2015, 100 dias. Aqui você vai colocar a data que foi aprovado o calendário acadêmico. Você percebe que aqui a aula concluiu, terminou no dia 18/1/2016, considerando que não existe feriado nenhum, do dia 1º/9 ao dia 29/2. Então não tem feriado, não tem recesso, a aula vai até o dia 1º/1, de segunda a sexta-feira. Nas datas especiais aqui eu vou cadastrar alguns períodos, como recesso, por exemplo. Vou cadastrar aqui do dia 21 ao dia 15 de janeiro. 21 ao dia 15 de janeiro. Mas quando você muda aqui, ele altera a data aqui em cima. Então eu vou colocar aqui recesso escolar. Esse tipo aqui, qualquer um desses tipos que você poderia colocar, mas claro que você precisa acrescentar a descrição. Se por acaso você não tem a descrição que você precisa aqui, procure o setor de tecnologia da informação do seu campus para que ele possa acrescentar nesse cadastro. Eu vou aqui colocar em gravar. Ele já gravou o período que não é letivo, já ficou marcado. O período do dia 22 ao dia 15 de janeiro. Se eu for lá na data fim prevista, a aula já vai terminar no dia 15/2. Então, esse sistema aqui é importante, interessante até para você criar o seu calendário na sua instituição, que ele já calcula as datas. Então a aula vai terminar aqui no dia 15, a última aula vai ser no dia 15 de fevereiro. Vamos considerar outra data que seja importante. Vamos considerar que o dia 9 seja um feriado. Então, feriado não letivo, feriado municipal, por exemplo. Então, vemos aqui, cadastra. Se você for lá verificar, aumentou mais um dia. A aula já vai terminar no dia 16. Conforme você vai cadastrando, ele já vai aparecendo dessa forma. Aí aconteceu que chegou um dia, por exemplo, esse sábado aqui, é um dia letivo e ele vai substituir um dia da semana, por exemplo, terça-feira. Então, é substituição. Ele vai substituir uma terça-feira.
Então, por acaso, teve um dia que foi feriado e colocou um sábado para fazer a substituição desse dia, sábado como letivo. Então, todas as aulas que serão criadas na terça-feira, na verdade no sábado, no dia 5, serão criadas como se fosse na terça-feira. Correto? Então é a substituição desse dia aqui. Com isso a gente fecha a parte de cadastro de dados especiais. O que eu posso mostrar para vocês aqui a mais é, por exemplo, aqui tem um dia com a indicação, por exemplo, conselho de classe, mas é um dia letivo. Aí eu coloco, seleciono aqui conselho de classe e conselho de classe. Então, por que é importante isso aqui? Porque vai aparecer no calendário acadêmico essas informações. Correto? Terminou, vou aqui para o próximo e vou vincular a matriz curricular. Então, eu posso vir aqui, selecionar o curso, buscar a matriz, ela vai aparecer aqui embaixo para mim e eu vou adicionar ela. O que eu estou dizendo para o sistema? Esse calendário aqui, ele vai valer para essa matriz aqui, do curso de hospedagem. Então, se eu tivesse vários cursos, eu iria vincular todas as matrizes a esse calendário. Correto? Então, eu vou aqui clicar em gravar. Gravei, eu posso vir aqui pesquisar. Pesquisei. Posso visualizar o calendário. Inclusive, vai indicar todas as datas. Aqui foi as datas que eu indiquei como feriado municipal, mas seria recesso. Então, para o sistema, ele indica, ele coloca como não realmente vai ter aula, mas para você colocar para sair recesso escolar, é importante que você pegue e coloque essa opção. Provavelmente na sua opção, no seu sistema, já vai ter muitas opções aí de tipos de dias, né? Feriado municipal, estadual, conselho de classe, para fazer essas indicações. Aí você vai perguntar aí as alterações do calendário. A alteração do calendário é da mesma forma. Eu venho aqui, busco, edito. É importante lembrar que enquanto que não iniciou o período letivo, o calendário não entrou em vigência, você pode alterar sem problemas nenhum o calendário. Mas depois que você iniciar a vigência do calendário acadêmico, então, inicia a vigência agora, você não consegue mais excluir ele, você consegue só fazer cópia ou alterar. Quando você altera, você faz uma cópia do calendário. Correto? Qualquer alteração que você fizer, ele faz uma cópia do calendário e deixa a cópia anterior e começa a valer a atual. No meio do período letivo, por exemplo, teve uma greve. Nesse caso, quais são os passos? Você precisa alterar o período letivo, porque antes a aula era até o dia 29 de fevereiro, que no caso 2016, o ano bissexto. A aula, por exemplo, teve um mês de greve, então o período letivo mais um mês. Então eu vou alterar o período letivo para mais um mês e vou colocar aqui essas datas especiais, né? O período que teve greve. Então, por exemplo, do dia 3 ao dia 27 de novembro de 2015. Então, nesse caso, ele vai, quando você colocar essa data aqui, da mesma forma que eu mostrei com o feriado, ele vai, de alguma forma, ele já vai colocar aqui,
essa data prevista, ele vai prorrogar essa data prevista. E aí você vai adaptando conforme a situação aí da sua instituição, certo? Esse é a alteração do calendário também, por exemplo, no período de greve. Então é importante você verificar direitinho o calendário, verificar todas as datas, verificar se fechou direitinho o fechamento, né? Se houve algum problema, correto? Se esqueceu alguma data, porque se esqueceu alguma data aqui de ser registrado, quando você for criar as classes, ele vai gerar essas datas erradas, certo? E muitas vezes você vai precisar de regerar esse calendário. E ao regerar essas aulas, conforme esse calendário aqui, né, toda vez que eu altero o calendário, dependendo da alteração, eu preciso regerar todas as classes, pode-se apagar informações, porque você vai regerar todas as datas. Então, os vínculos a essas datas, por exemplo, frequência e conteúdo, podem ser apagadas. Então, por isso que é importante ficar bem atento no calendário. Ao cadastrar, revisar o calendário direitinho, verificar se está tudo certinho. Beleza? Esse é a parte de cadastro de calendário acadêmico.